O Pentecostes na antiga cidade de Jerusalém, em um dia ensolarado que prometia paz, um grupo de homens e mulheres, em especial a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, se reunia em um aposento superior, mergulhados em oração. O ar estava impregnado de uma expectativa divina. De repente, um som vindo do céu, como um vento impetuoso, encheu a sala, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Era o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, realizando a promessa de Jesus. Recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Com corações ardendo de fé e convicção, os apóstolos saíram, proclamando o Evangelho com coragem. Pedro, cheio do Espírito, levantou-se e pregou sobre a ressurreição de Cristo. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. As palavras de Pedro tocaram os corações dos ouvintes. 3.000 almas foram batizadas naquele dia, inclusive as crianças das famílias, marcando o início da Igreja, a nova aliança entre Deus e a humanidade. Os cristãos primitivos se reuniam frequentemente em oração, partindo pão e vivendo em comunhão, conforme descrito em Atos capítulo 2, versículo 42. À medida que a Igreja crescia, também surgiram heresias e controvérsias. Por isso a importância da unidade da Igreja reunida nos concílios, como por exemplo, em 325 d.C., o Concílio de Nicéia convocou bispos de todo o mundo conhecido para abordar a controvérsia ariana sobre a divindade de Cristo. Com vozes unidas, os padres do concílio proclamaram: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todas as eras. Credo niceno. Esta declaração se baseou em passagens bíblicas como João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Na sequência, o Concílio de Constantinopla em 381 d.C. reforçou o credo niceno e definiu a divindade do Espírito Santo, enfatizando a unidade e igualdade das três pessoas da Trindade. Estas definições, fundamentadas nas Escrituras, foram defendidas pelos pais da Igreja, que continua a mesma até hoje. Sempre na celebração da Eucaristia ocorre a verdadeira presença de Cristo. O pão e o vinho agora tornam-se a carne e o sangue de Jesus. Desde a Igreja primitiva é assim. Jesus disse: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome. João capítulo 6 versículo 35. Santo Agostinho, em suas cartas, refutou os céticos, afirmando: o que recebe é o corpo de Cristo, e o que consome é a vida eterna. A Eucaristia não era apenas um memorial, mas uma real participação na vida divina, um mistério que transcende a compreensão humana. O uso de imagens e símbolos nas catacumbas durante os primeiros séculos do cristianismo é real, especialmente em tempos de perseguição. Os cristãos se refugiaram nas catacumbas de Roma e outras cidades. Esses subterrâneos não eram apenas locais de sepultamento, eram também espaços de culto e expressão da fé. As paredes das catacumbas estavam adornadas com imagens e símbolos que transmitiam profundas verdades teológicas e esperanças cristãs. Entre os símbolos mais utilizados estavam o peixe, que representava Cristo, e a âncora, que simbolizava a esperança e a fé, e a imagem de Nosso Senhor, o Bom Pastor. A continuidade da missão de Cristo se manifesta na sucessão apostólica. Os apóstolos, ordenados por Cristo, transmitiram o poder e a autoridade a seus sucessores. Temos na história da Igreja, inclusive na própria Bíblia, o registro dos nomes dos papas sucessores diretos de Pedro. Irineu de Leão, em suas obras, defendeu que a verdadeira fé se preservava por meio da sucessão dos bispos. O celibato dos sacerdotes foi estabelecido como um ideal de vida consagrada. A vida de dedicação total a Deus e ao serviço da Igreja, conforme articulado por Paulo, foi adotada como prática.